Meus amados, é muito importante que nós estejamos recebendo a palavra do Senhor com o nosso coração aberto e dispostos a viver em conformidade com a palavra. Como eu tenho ensinado aqui muitas vezes para vocês, o próprio Deus não espera que sejamos perfeitos, porque não existe essa expectativa, uma vez que nós temos em nós a natureza do pecado, né? Não existe nenhum ser humano que possa passar para Deus essa segurança de que não vai errar. Você pega a Bíblia Sagrada e você observa que mesmo os grandes homens de Deus, que fizeram coisas maravilhosas, que fizeram, muito pelo reino, mesmo eles, a própria Bíblia Sagrada faz questão de mostrar que eles não eram perfeitos, que eles eram falhos. E isso é tremendamente importante que se diga, porque muitas pessoas se acham tão indignas, porque cometem algum tipo de erro, porque têm algum tipo de falha, que acabam se afastando dos propósitos do Senhor. O que a gente tem ensinado aqui com muita frequência é o seguinte: não importa se você está vivendo uma fase boa, se você está vivendo uma fase ruim, não importa qual seja o momento que você vive na sua vida, a sua aliança com Deus não será quebrada. Essa semana eu estava meditando num texto bíblico, né, do apóstolo Paulo, e ele estava dizendo: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Nem morte, nem vida, nem pragas, nem do porvir, coisas do presente, coisas do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estava lendo também outro versículo, quando Jesus disse, né, que Jesus diz assim: as minhas ovelhas ninguém vai tomar de mim, né? As minhas ovelhas me foram dadas pelo Pai, e ninguém vai tirar as minhas ovelhas de mim. Quer dizer, nós entendemos que Deus nos ama, e assim como Deus amou o povo de Israel, e continua amando o povo de Israel, mesmo sendo os israelitas pessoas tão difíceis, tão complicadas. A gente entende que os judeus sempre foram muito complicados. A história bíblica mostra como os judeus oscilavam. Ora eles estavam bem, adorando, glorificando, e em outro momento eles estavam adorando outros deuses e se desviavam dos propósitos do Senhor, mas eles jamais deixaram de ser o povo de Deus. E eu queria que nesta manhã você entendesse que você não deixará de ser o povo de Deus, e nada vai impedir que Deus continue te amando. Nada, nem os seus erros, nem os seus tropeços, nem suas infantilidades, nem suas rebeldias, nem as suas eventuais carnalidades, nem aquilo que você possa fazer que ateste contra a palavra de Deus, nada vai te separar do amor de Deus. E isso é evangelho. Esse é o evangelho. Por que Jesus perdoou as pessoas que o procuraram? Porque ele veio não para condenar, mas ele veio para salvar, ele veio para perdoar, ele veio para amar, né? Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós meditamos na palavra, nós precisamos entender que Deus nos ama, e cada vez que Ele nos revela a palavra, Ele está cumprindo em nós o seu grande propósito. Você consegue compreender? Deus tem um propósito para a tua vida. Deus quer te abençoar, e para que isso aconteça, Ele precisa revelar coisas para o teu coração. Ele precisa te mostrar coisas que vão fazer com que a tua mente se abra e que você entenda qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante. Acreditem, cada vez que a gente vai pregar a palavra, eu tenho essa preocupação de ouvir a voz de Deus. E eu fico na presença do Senhor pedindo: Deus, fala comigo, o que tem que ser falado?
Porque depois que você se torna líder por quase 40 anos, você fala o que você quiser falar sobre qualquer tema, tema bíblico. Você tem a vivência, a expertise de chegar aqui e falar sobre um tema e desenvolver um tema qualquer. Mas a palavra profética é aquela que vem do Senhor. Ele sabe o que a congregação precisa ouvir. Então existe essa preocupação de escutar a voz de Deus, de saber o que Deus quer que seja falado. E você como ovelha, e eu também como ovelha, nós temos que ter o zelo, o cuidado de preparar o ambiente no nosso coração e na nossa mente, para que possamos receber de bom grado a revelação que vem da parte do Senhor. Amém? Bom, hoje a gente vai falar exatamente sobre os ouvidos que ouvem, né? Esse é o título da nossa mensagem, ouvidos que ouvem. Por que desta mensagem? Ora, muito se fala que é importante aprender a ouvir. O que a Bíblia diz a respeito? Tá? Eu vou ler aqui o que está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, se você achar aí na sua Bíblia, mas está sendo projetado aqui na tela também. Meus amados irmãos, escreveu Tiago, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. Olha que sabedoria nessa orientação de Tiago. Ele diz, meus amados irmãos, olha, cuidado, tenham isso em mente, não tira isso da mente de vocês, sejam todos prontos para ouvir, sejam tardios para falar. Alguém disse, né, que é por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, nós devemos ouvir mais e falar menos. O que é que normalmente nós fazemos? Nós falamos muito e ouvimos pouco, né? Contrariando o que a Bíblia diz que deve ser feito. Queria ler com vocês também Provérbios, capítulo 18, versículo 13, orientação do sábio Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, né? Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Diz assim, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Ou seja, o que a Bíblia ensina a respeito de ouvir? Ela diz que nós devemos estar sempre prontos para ouvir. E você quer saber de uma coisa? Nós vivemos uma época em que as pessoas não querem ouvir. Quem concorda comigo? A maioria das pessoas não quer ouvir. E isso é uma coisa muito difícil, porque acaba interferindo diretamente nos relacionamentos. Você quer resolver um problema dentro de casa, com a família? Você quer resolver um problema com pessoas com as quais você convive? Deixa que elas falem. Escute o que elas querem dizer. Não quer dizer que você vá concordar com elas. Você pode discordar. Mas não tire dessas pessoas o direito delas se expressarem. Deixa elas falarem. Ouça. Depois você contesta. Depois você diz o que você deve dizer. Mas é importante saber ouvir, né? Muito importante saber ouvir. O que faz, por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas? A Viviane, por exemplo, trabalha com vendas. Ela não pode chegar num cliente e simplesmente julgar em cima do cliente tudo que ela pensa acerca de um produto. Ela tem que ouvir o cliente para entender a demanda do cliente, entender o que o cliente quer, e aí então ela vai conversar e ela vai usar toda uma estratégia de venda para empurrar o produto dela, né? Estou contratado? Estou. Né? Primeiro ela vai ouvir. Quer dizer, é importante escutar, né? Você às vezes está querendo ajudar uma pessoa e no afã de ajudar você fala e não ouve o que a pessoa tem a dizer, né? Ouvir é muito importante. Mas eu queria canalizar a nossa mensagem de hoje para a importância de nós ouvirmos principalmente aquilo que vem
da parte do Senhor. É importante você estar pronto para escutar aquilo que vem de Deus. E sabe que está acontecendo uma coisa terrível. Eu acho que isso vai julgar muita gente no inferno. Porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis. E por muitos motivos, nós não queremos ouvir as pessoas que estão do nosso lado. E também, infelizmente, não queremos escutar a Deus. Não temos tempo para ouvir a Deus. De buscar a direção para a nossa vida. De buscar o entendimento dos propósitos de Deus para a nossa vida. Deixamos de ouvi-lo. E isso é sério demais, porque a gente começa a governar a própria vida. Sem perceber, a gente começa a fazer igual Jonas fez. Deus disse: Jonas, vai lá, pega aquele bendito navio, vai para a cidade de Nínive. E Jonas ouviu? Não, ele foi lá, entrou no navio que ia para outra direção, para Tarsis. E acabou numa tempestade. Então, muitas vezes nós entramos no meio de uma tempestade torrencial e a gente fica: ah, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por tudo isso? Porque a gente não está ouvindo. Porque Deus não quer isso para você. Deus não quer tempestade para mim. Deus não quer tempestade para você. Por que as tempestades vêm? Porque muitas vezes Deus está falando e a gente não está ouvindo. Deus está dizendo: faça isso, mas a gente não está ouvindo, né? A gente não está sensível à direção do Senhor. E isso é muito sério. Eu vou explicar por quê. Porque Deus, desde o princípio, você observa que Deus tem um propósito para você como pessoa. Ele tem um direcionamento para a sua vida. Se você não ouve, você vai ficar como um navio à deriva. Deus está querendo te conduzir para algum lugar e você não entende. Então você é um navio à deriva, que é levado pelo vento, pelas ondas. Isso não pode dar certo. E Deus tem propósitos para você também, e principalmente, como igreja. Amém? Diga: Deus tem um propósito para mim como igreja, como corpo de Cristo. E aí, Deus tem esse propósito e Ele procura te revelar esse propósito. Ele quer te revelar o que Ele espera de você. Afinal, por que Ele foi lá onde você estava, tocou no teu coração e te trouxe para o reino? Por que Ele foi lá, tirou você do reino das trevas e te trouxe para o reino da sua luz? Por que você acordou de manhã hoje e disse assim: eu vou à igreja hoje? Parece que foi uma decisão aleatória, como se você tivesse decidido assistir um filme que foi lançado agora no cinema. Não é. Diga: não é. Você não veio aqui por acaso. Você veio porque Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para a tua vida. E é interessante que todas as vezes que nós quebramos esse propósito, se é na nossa vida pessoal, a gente vai para a barriga do peixe. A gente vai para o mar tempestuoso. Se nós quebramos o propósito com relação ao reino, então muitas coisas deixam de acontecer. E o propósito de Deus acaba sendo prejudicado. Ou Deus tem que levantar outra pessoa para cumprir aquele propósito. Tipo assim, vamos imaginar que você não esteja bem espiritualmente. E você não está tratando isso. E Deus está falando com você. Deus está te revelando as coisas. Deus está te chamando, te mostrando alguma coisa. E você não enxerga. Então você vai ficar aquém. Não vai estar pronto para aquilo que Deus quer que você faça. Você já pensou as consequências disso? Outro dia alguém chegou para mim e disse assim: ah, bispo, lá em casa eu falo de Jesus, mas ninguém quer saber de Jesus. Ninguém quer saber de Jesus lá em casa. Sim, mas olha, se essas pessoas que você ama não conhecerem a Cristo, elas não terão chance de serem salvas. Não existe salvação sem Jesus. Ou é ou não é.
Jesus disse: eu sou o caminho. Ou elas reconhecem o senhorio de Cristo, ou não serão salvas. É simples assim. E eu perguntei então a essa pessoa: por que ninguém quer te ouvir? Será por que ninguém quer te ouvir? Será que você está preparado? Será que você está pronta para poder fazer a obra que Deus quer que você faça lá dentro da sua casa? Será que você está pronta para abrir a boca e tocar um rebuliço na vida das pessoas, sensibilizar as pessoas que estão lá dentro da sua casa? E muitas vezes a verdade é que nós não estamos. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não estamos prontos. E o que acontece? Nós não temos o resultado que nós poderíamos ter se estivéssemos prontos. Porque a gente não ouve. Não ouvir ao Senhor é muito sério, porque a gente deixa de cumprir um propósito. Você já pensou, se você foi escolhido para salvar uma vida, e você não salvar essa vida por alguma razão? Porque eu não estou bem, não tenho andado muito legal, eu não tenho tempo, sei lá. Muitas são as razões que a gente apresenta para Deus quando a gente fica aquém. Aí imagina, uma pessoa deixou de ser salva, de repente aquela pessoa ia ganhar outras, que iam ganhar outras, é um efeito dominó. Olha quanta gente vai deixar de ser salva porque uma deixou de ser salva. Eu ganhei muitas vidas para Jesus que hoje são líderes. Eu tirei muita gente da bruxaria, eu tirei muita gente. Eu digo eu tirei porque a palavra saiu da minha boca, mas foi, lógico, obra do Espírito Santo, obra da palavra. Eu fui usado pelo reino. Deus usou até um jumento, né? Pode me usar. Muita gente foi salva, porque eu fui louco, eu tomei decisões muito sérias. Eu fui para emissora de rádio, de TV, sem ter dinheiro, aloprei, fui lá, entrei, fiz, e ganhei muita gente. Exemplo disso é o próprio pastor Pedro, que me escutou pelo rádio, e veio, trouxe a família dele toda, e a gente tem tantos exemplos aqui dentro, né? O Leandro, por exemplo, a mãe dele foi Dona Norma Dias, foi uma das minhas primeiras ovelhas, que me ouvia pelo rádio. Quantas vidas foram salvas? Hoje existem pregadores que estão pregando por aí, pelo Brasil afora, porque receberam a palavra da minha boca. Tem pastores pregando na América, lá nos Estados Unidos, porque ouviram a palavra da minha boca. Porque foram tratados através do meu trabalho, por causa do amor que eu tive por eles em outros tempos. E se eu não tivesse sido usado por Deus, quantas vidas estariam hoje deixando de ouvir a palavra? Olha só como é que a consequência é séria, né? O fato de não dar ouvidos à voz de Deus é um negócio muito sério, que traz consequências gravíssimas para o reino. E aí a gente entende a importância da gente estar sempre com o ouvido aberto para receber a orientação que vem da parte do Senhor. O que Deus tem como propósito? O que Deus espera de você? Por que você está aqui? Tudo tem uma finalidade. Até quando você se levanta aí, tem que trazer seu dízimo aqui na frente, que aliás hoje a gente não tirou, né? Da Paz, como é que você deixa eu fazer aí, da Paz? Você só está olhando, né? Não deixa eu esquecer, não. Entendeu? Quando você levanta, sai do lugar e traz aqui o seu dízimo, não é simplesmente para você ajudar a igreja, a pagar as contas, não é, existem propósitos nisso. Quantas vidas são salvas, né? Porque a igreja está aqui. Quantas pessoas deixaram de estar no reino das trevas e vieram sendo transportadas para o reino da luz? Veja o que Jesus disse aqui em João capítulo 10, verso 27. João capítulo 10, verso 27. Diz assim: as minhas ovelhas fazem o quê? Fazem o quê?
As minhas ovelhas, o quê? Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, o que fazem as ovelhas? Ouvem a voz do Senhor Jesus. Não sei se você já viu na roça, não sei se aqui tem pessoas da roça, é interessante, né, que quando eu era mais novo, a gente morava num sítio, e tinha um sítio do lado que tinha muitas vacas. E eu me lembro que tinha uma vaca lá, que era Muquiri, o nome da vaca era Muquiri, sei lá o que é isso. Eu sei que o seu Zé, que era o que tomava conta das vacas, ele chegava na cerca e falava assim, é aqui Muquiri, Muquiri. Aí a vaca parava o que estava fazendo e ia lá perto dele, né? E é interessante como você chega, por exemplo, as galinhas se acostumam com você, você chega lá e você faz um ruído qualquer, sei lá, faz um ruído qualquer, e as galinhas identificam o que você está chamando, e elas vêm bater até a asa, vêm tudo para perto de você, né? Porque elas passam a conhecer a tua voz. Eu chego aqui de manhã, toda manhã eu sou o primeiro a chegar aqui, né? Só quando o pessoal da faxina, que chega antes de mim aqui. Aí eu chego primeiro. Quando eu chego aqui, a gatinha, né? A Débora aí, a gatinha me olha, aí eu, ô, minha lindinha, ela deita, levanta a barriguinha. Por quê? Porque ela conhece a minha voz, né? E Jesus disse, olha, a minha igreja, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Ouvir é muito importante. Aí o que é que diz a palavra do Senhor? Em Mateus, o que Jesus fala sobre ouvir? Mateus capítulo 13, versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga aí para quem está do teu lado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, é simples assim, ouça. Né? Provérbios capítulo 4, versículos 20 e 21. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. Grande Salomão escreveu sobre saber ouvir. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Amém? Saber ouvir, saber receber de Deus, isso é tremendamente importante, porque o Senhor é que vai te conduzindo, Ele vai te direcionando. Cada palavra profética que é ministrada, cada vez que a gente chega aqui e prega a palavra, muitas vezes eu estou pregando para você, estou pregando para mim mesmo. A gente tem que estar sempre tendo cuidado de preparar o ambiente para receber a revelação que vem da parte do Senhor, a revelação profética, porque ela vai nos conduzir tanto na nossa vida pessoal, como também no ministério, no reino de Deus. A gente tem que entender o que Deus espera de nós no reino. Às vezes você está precisando ouvir algo, Deus fala, Deus usa um profeta, Deus usa um pregador, Deus usa, você abre a Bíblia e lê, Deus está falando com você, mas você não está ouvindo. Deus está te mostrando, olha meu filho, você tem que fazer isso aqui, mas você não ouve. E você acaba quebrando o propósito do Senhor. E muitas coisas grandes que têm que ser reveladas para você, acabam não sendo reveladas, porque você não ouviu nem as pequenas. Você não foi capaz de escutar nem as pequenas coisas, e as grandes coisas que Deus tem para te revelar. Existem coisas grandes que Deus quer te revelar. Quem crê nisso? Coisas grandiosas que Deus quer revelar para você, que tem a ver com o teu futuro, tem a ver com a tua vida, tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com tudo que Deus tem planejado para você, e tem a ver com o reino de Deus, porque a sua vida está entrelaçada, você pertence ao reino de Deus, você tem um Senhor, e o seu Senhor chama-se Yeshua HaMashiach, diga glória a Deus, amém? Pois bem, olha o que está escrito em Jeremias capítulo 33, verso 3. É um versículo conhecido nosso. A gente está falando aqui de grandes coisas que ainda não foram reveladas. Olha o que está escrito: clame a mim e eu responderei
e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha que versículo, olha que revelação. Quantas coisas ainda não foram reveladas para você? Quantas coisas Deus ainda não pôde revelar para você? Às vezes você quer falar alguma coisa com o seu filho que é pequeno, não dá para falar porque ele não vai entender, porque ele ainda é criança. Quantas coisas Deus não pôde revelar para você ainda a respeito do reino, porque você tem sido criança. Você consegue compreender? Quantas coisas grandes que poderiam trazer uma revolução na tua vida, poderiam mudar tudo, mas você não entendeu ainda. Essas coisas ainda não foram reveladas para você. Às vezes você se pergunta, mas por que Deus está permitindo isso? Por que eu estou vivendo isso? Porque você ainda não recebeu revelações que poderiam mudar essa situação. Situações grandiosas, coisas grandes que Deus quer revelar, mas não revelou. E Ele diz, clama a mim, e eu responderei. Eu estou disposto a te revelar coisas grandes. Eu quero te mostrar caminhos que vão mudar a sua história. Eu quero fazer coisas enormes, coisas grandiosas. Ele diz aqui nessa versão da NVI, insondáveis, coisas insondáveis, ou seja, não dá nem para a gente imaginar. Eu quero fazer na tua vida, eu quero te mostrar, eu quero revelar, eu quero abrir os teus olhos. Se lembra daquela parada, quando o Eliseu estava lá naquele monte lá, e estava cercado de inimigos, que o moço do profeta não enxergava ali a presença de Deus, do exército de Deus? O profeta pediu, Senhor, abre os olhos desse moço para ele ver que nós não estamos sozinhos aqui. Não, Senhor. E ele olhou e viu que estava rodeado de carros de fogo. Os anjos do Senhor estavam lá para proteger, né? Para protegê-los. Muitas vezes você não vê, não consegue enxergar a revelação de Deus, porque você não está à altura, você não está conseguindo ouvir. E nos dias de hoje, a coisa está muito séria, porque a gente tem muita coisa para fazer. A gente está sempre envolvido com muitas responsabilidades. E aí a gente acaba não ouvindo, não tendo tempo para parar, para ouvir o que Deus tem a dizer. A gente não tem como ouvir. Aí a gente fica um barco à deriva. É um barco à deriva. O que acontece com um barco à deriva? O vento leva para onde quer. As ondas leva até para se chocar com as rochas, com a pedra. Não tem um parâmetro. Não tem um leme. Não tem uma direção. E a gente está pagando um preço muito grande por isso. Olha, uma vez Deus olhou para o povo de Israel, e eles estavam lá no Egito sofrendo. Eles haviam sido levados para o Egito 400 anos antes, e eles estavam lá sofrendo como escravos, trabalhando nem doido lá, trabalhando tudo de graça, fazendo tijolo para construir lá no Egito e tal. Aí Deus decidiu tirá-los do Egito e chamou um homem, Moisés. Como é que Deus chamou Moisés? Moisés estava cuidando do rebanho, né, do pai dele, de Jetro. E aí ele chegou lá no Monte Sinai, um lugar marcante, né? Gente, eu tenho lá em casa, na minha estante, uma pedra desse tamanho do Monte Sinai. Eu amo aquela pedra. É histórico, né? Estava falando dela essa semana lá em casa. Ela presenciou Deus entregando as tábuas da lei nas mãos de Moisés, né? Aquela pedra estava lá quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, porque pedra é pedra, né? Pedra já devia estar lá. Aí o que aconteceu? Moisés, ele viu uma sarça, uma planta do deserto. E essa sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. E ele olhou aquilo, achou estranho, falou, vou ver que negócio é aquele ali. Aí foi lá. E a gente chama isso de teofania, né? Deus falou com Moisés.
Deus falou com Moisés, Deus se revelou para Moisés. E Deus disse: Moisés, olha, eu tenho visto a perseguição em cima do meu povo, o sofrimento do meu povo. E eu estou te chamando, cara, porque você vai lá e vai libertar esse povo das mãos de Faraó. Né? E ali, Moisés ouviu a voz de Deus. Deus falou com Moisés. Diga comigo, Moisés ouviu a voz de Deus. Ele até questionou, mas eu, Senhor, eu que vou tirar, como é que eu vou fazer isso? Quem sou eu para tirar esse povo das mãos de Faraó? Quem sou eu? Eu nem falar direito falo, parece que ele era meio gago, né? Eu nem sei falar direito, aí ó, né? Deus falou com Moisés, e Moisés ouviu a voz de Deus. Sabe, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Eu creio, e queria que você recebesse muito essa palavra, eu creio que a igreja está vivendo um tempo muito precioso. E nós fomos privilegiados, porque Deus nos escolheu para viver o tempo do arrebatamento da igreja. A igreja está sendo preparada para o arrebatamento. Não há mais o que esperar, não há mais o que fazer. Todas as profecias, todos os sinais da vinda de Jesus já se cumpriram. Meu Deus do céu, nós não podemos permitir que a dureza do coração, ou que os nossos afazeres nos roubem essa verdade. Eu cito quase que todas as pregações que eu faço, eu cito as palavras do Senhor Jesus. Ele disse que quando Ele voltasse, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu no tempo de Noé. As pessoas iam estar comendo, bebendo, casando, se dando casamento, e não vão nem perceber, e aí Jesus vai vir, de repente, num abrir e fechar de olhos, tudo vai acontecer, e não vai ter tempo mais para ninguém. Peraí, Jesus, eu vou resolver essa parada aqui, não vai ter tempo. Peraí, Jesus, eu vou salvar meu filho. Não, se não foi salvo, não foi, vai para o inferno. Não tem como trazer isso de uma forma suave para você. É sim, sim, não, não, é o que diz a palavra. É a revelação de Deus. Então nós precisamos estar muito atentos, porque a gente vai sendo consumido por tantas coisas que nos distraem a atenção, que nos tiram o foco. Você está preocupado com tantas coisas que acontecem no seu dia a dia, com a boleta do cartão de crédito, né, a fatura que tem que pagar, os boletos que chegam para você pagar, e responsabilidade de trabalho, exames médicos, e escola de filho, e é tanta coisa que vai te consumindo. Ontem eu estava lendo uma matéria, né, e estava vendo que no Brasil, o Brasil é o campeão dos memes. É o país onde mais se diverte com os memes na internet. Ou seja, as pessoas ficam lá no TikTok, ficam lá nas redes sociais, ficam lá só rindo. Ficam rindo, gostam disso. Nada contra, tudo bem. Mas a questão é que a gente está sendo absorvido, a gente está sendo arrastado de um lado para outro, e a gente não está parando para ouvir, não está parando para escutar. Enquanto isso, o inimigo sorrateiramente está entrando e destruindo a base da nossa fé, julgando uns contra os outros, enfraquecendo as nossas alianças. Muitas vezes Deus está dizendo: irmão, vai lá, perdoa aquela pessoa que te fez mal, perdoa aquela pessoa que te machucou, vai lá, conserta isso aqui que precisa ser consertado, muda isso aqui que tem que ser mudado. Mas e aí, que o nosso ouvido não escuta, nosso ouvido não ouve, e o propósito do Senhor vai sendo quebrado, e as grandes coisas que estão para serem reveladas, não podem ser reveladas, porque as pequenas ainda não foram reveladas. Se nós não assumimos a responsabilidade de entender as pequenas revelações e as grandes revelações, as coisas mais profundas, que exigem de nós mais maturidade, mais abnegação, mais entrega, mais disposição de sacrificar, aí que Deus não vai nem revelar mesmo, porque sabe que nós não estamos prontos, sabe que nós não estamos preparados. Você consegue entender?
E por que é que muitas vezes nós deixamos de ouvir a Deus? Esta é a grande pergunta. Por que que nós deixamos de ouvir a Deus? Às vezes a gente não ouve porque não quer ouvir. É igual Jonas. Deus disse, vai para Nínive, prega para Nínive, porque eu quero salvar Nínive. Mas Jonas não gostava dos ninivitas. Aí ficou lá cheio de dengue, foi para o deserto, ficou sem comer, quero morrer, não quero pregar para os ninivitas, coração fechado. Ele achava, inclusive, que a salvação era só para os judeus. E Deus mandando ele pregar para os ninivitas, que eram inimigos dos judeus. Que era um povo muito cruel, um povo assassino, perverso. E ele não entendia aquilo, ele não queria ouvir. E Deus disse, cara, pega esse navio, vai para ele. Entrou em outro navio. Aí depois saiu do navio, foi na direção, né? Lá foi na direção lá da cidade que ele tinha que abençoar, né? A Nínive, que era a capital da Síria, ao norte, né? Ele foi para lá, sentou lá longe e ficou, eu quero morrer. Ele não queria. Às vezes a gente não quer ouvir Deus. Às vezes a gente não quer. Vamos ser sinceros, vamos abrir o jogo. A gente não quer ouvir Deus. Isso traz uma consequência terrível. Terrível. Porque o resultado disso é o quê? A tempestade. Deus cuidou dele, fez nascer uma planta, né? Você conhece a história de Jonas? Entende? Às vezes a gente não ouve porque a gente não quer ouvir. Mas existe também outra razão para a gente não ouvir. Sabe qual é? A gente não enxerga a sarça. Recebe essa palavra, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou falando com a igreja. Eu estou falando para pessoas que conhecem a palavra. Eu estou falando com pessoas que têm experiências com Jesus, com o Espírito Santo. Coisas grandes Deus quer nos revelar. Coisas grandes que vão mudar a nossa vida. Coisas grandes que vão impactar a sua vida. Que vão salvar pessoas, vidas que precisam ser salvas. Coisas grandes. Não é coisa pequenininha não. Coisas grandes. Aí o inimigo tira a nossa atenção das coisas grandes e coloca a atenção em coisas pequenas. Aí fica aqui, sabe? A igreja muitas vezes preocupada com coisinhas desse tamanho assim, ó. E Deus querendo revelar coisas enormes, coisas grandes, coisas insondáveis. Diga comigo, coisas insondáveis. E a gente está preocupado com coisinhas pequenas. O evangelho do Senhor é simples. Jesus, quando queria curar o cego de Jerusalém, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, botou no olho dele, vai lá e se lava. Ele foi e se lavou. E foi curado. Depois os religiosos procuraram por ele. Rapaz, você não era cego? Eu era. Mas o que aconteceu? Esse tal de Jesus aí que te curou, ele era pecador, ele era isso, ele era aquilo. Sabe qual foi a resposta do cego? Ele disse, olha, se ele era pecador, se ele não era, não vem trazer confusão para a minha cabeça não. Ele cuspiu no chão, fez lodo, botou no meu olho, mandou eu lavar, eu fui lá, me lavei e eu estou vendo. É simples assim. Ou a gente ouve, ou a gente não ouve. Ou a gente tem fé ou não tem. Ou a gente está disposto a ouvir a Deus ou não está. Se Deus está mandando você fazer, vai lá e faça. Se Deus quer mudar alguma coisa, vai lá e mude. Se Deus quer que você abra o teu coração, quebrante o teu coração, então rasga o teu coração. Você sabe o que está acontecendo? Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas não rasga o coração. Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas o coração está duro como se fosse um caroço de abacate. Minha mãe, quando eu era pequeno, me ensinou a fazer cordão de caroço de abacate, né? Eu picava o caroço de abacate todo em pedacinhos pequenininhos assim, furava e passava uma linha por dentro, botava um ganchinho para prender e depois invernizava, ficava muito bonitinho. Mas o trem duro é um caroço de abacate. E às vezes as pessoas estão com o coração duro, e aí Deus está falando, Deus está revelando, Deus está
mostrando, Deus usa todos os caminhos, mas a pessoa não escuta. E aí Deus quer revelar coisas grandes, coisas enormes, e não pode, porque Deus olha, não, é criança ainda, não entendeu. Eu quero revelar coisas grandes do reino, eu quero fazer coisas que vão revolucionar a vida dessa pessoa, mas ela não está entendendo. O meu povo não entende, disse o Senhor com relação a Israel. Lá em Isaías tem uma palavra que me dói o coração quando eu leio. O Senhor diz assim: eu criei os meus filhos, eu os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim, porque não queriam ouvir a Deus. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida, quantas coisas Deus tem feito na sua vida, quantas vezes Deus tem tido misericórdia de você, quantas vezes Deus tem tido amor com você, e na hora de você ter amor, você não quer ter. Na hora de perdoar, você não quer perdoar, e você recebeu perdão e continua recebendo, e vai receber sempre o perdão, mas você não quer perdoar, e você está com o seu coração duro, você não quer entender o seu irmão, você não quer, só quer cobrar, só quer tirar pedra. E Deus quer te revelar coisas grandes, e você não consegue sair dali, você ainda está entendendo, tentando entender a importância do dízimo do Senhor. São coisas muito básicas. Deus querendo revelar coisas grandes, e você ainda aprisionado no emaranhado de coisas pequenas demais. E sabe por quê? Porque você não está vendo a sarça que está ardendo em fogo. Deus está te chamando e você não está ouvindo. Você está entendendo? O fato de você não ver a sarça queimar é que está provocando tudo isso. Essa cegueira, essa surdez. Moisés foi lá, Moisés ouviu a voz de Deus. É preciso você ouvir a voz de Deus, e para ouvir a voz de Deus, você tem que chegar até a sarça. O que é chegar à sarça? É você ter um coração quebrantado, é você rasgar o teu coração, é você abrir mão dos seus valores, dos seus conceitos, e você buscar o Senhor, ter intimidade com o Senhor, deixar Deus falar, estar criando um ambiente para que Deus possa falar ao teu coração. Quem recebe essa palavra, meu irmão? É Deus que está falando com você nesta hora, não é o Bispo Henrique, não, é Deus que está falando. Sabe por quê? Porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, coisas grandiosas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a Bíblia diz: quem me ama, me ouve. Se você ama, você tem que ouvir. Quem ama, escuta. Você recebe essa palavra? Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Às vezes a gente fica perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando? Por que não sei o quê? Porque o nosso coração às vezes está cheio de sentimentos ruins, está cheio de vontades. Essa é a grande característica da humanidade em 2024, né? Atualmente, é a vontade. As pessoas, hoje uma criança nasce: eu quero ser mulher, e vira mulher. Entendeu? As pessoas fazem o que querem fazer. Ela está lá com um troço pendurado lá, mas ela diz que é mulher, e aí? Vai convencer ela que ele não é mulher, é homem. Ela faz xixi em pé, mas é mulher. Entendeu? As pessoas não querem quebrantar, não querem entender que não é do jeito que nós queremos. Há um Deus que tem o governo de todas as coisas, que é perfeito, que é pleno. Ele é que chama a existência o que não existe. Diga glória a Deus. Nós cremos em coisas grandes que estão por vir. Nós cremos em coisas grandes que Deus quer nos revelar, tanto para a nossa vida pessoal, como para o ministério. Mas você quer receber de Deus? Vai para a sarça. Ir para a sarça é ouvir Deus, é escutar Deus, é ter tempo para Deus. É ter tempo para Deus. Sabe, eu aprendi uma coisa: até para fazer a obra de Deus, você precisa... Estão me ligando lá de Carangola. Até para fazer a obra de Deus, você precisa ter cuidado, porque fazer a obra de Deus não é ouvir Deus. Fazer a obra de Deus não é
a obra de Deus. Você consegue entender? Fazer a obra de Deus é fazer a obra de Deus, mas ter comunhão com Deus é outra coisa. Às vezes as pessoas fazem mal a obra de Deus porque não tem comunhão com Deus. Você tem que ir para a sarça, meu irmão. Diga aí para quem está do teu lado, você tem que achar essa sarça. A sarça tem fogo, mas não queima. A sarça, tem que buscar a sarça. Você tem que ir para a sarça. Você tem que buscar a intimidade com Deus. Você tem que ir para o Monte Sinai, onde está a sarça. Você tem que separar mais tempo para Deus. Quando você separar mais tempo para Deus, começar a orar mais, buscar mais, ter mais intimidade, aí Deus vai falar e você vai ouvir. E Deus vai conduzir os seus passos. E Deus vai levar você para onde tem pastos verdejantes. E Deus vai te honrar em tudo que você fizer. Amém? E o mais importante, você vai entender quais são os propósitos de Deus para a tua vida no reino de Deus. Gente, olha, eu estou com uma expectativa nesses últimos tempos de fazer uma obra tremenda, maravilhosa. Nós vamos fazer coisas grandiosas acontecerem. Nós vamos levar a palavra do Senhor para muita gente que está destinada ao inferno. E pessoas serão salvas, pessoas serão libertas, pessoas serão alcançadas, famílias inteiras serão alcançadas por tua causa, por minha causa. E o reino de Deus vai se expandir por causa de nós. Diga graças a Deus. Você recebe essa palavra profética? Diga glória a Deus. Diga louvado seja o Senhor Jesus. Deus está preparando você para as grandes coisas que Ele quer fazer na sua vida. Deus está preparando você para fazer coisas grandiosas acontecerem, tanto na sua vida pessoal como no ministério. Em nome do Senhor Jesus. Diga isso para quem está aí do teu lado. Diga, Deus tem propósitos grandiosos para você. Ouça a voz de Deus. Para tudo. Vai procurar a sarça que arde e não queima. Vai procurar essa comunhão. Vai ouvir a voz de Deus. Deixa Deus falar. Fala, Deus. Fala que eu te escuto. Fala. Fala comigo, Senhor. Abre os meus ouvidos. Revela-me a tua palavra. Revela para onde o Senhor quer que eu vá. Quais são os próximos passos. O que tem que mudar na minha vida. O que eu não estou enxergando, Senhor. Me mostra. É Deus que vai conduzir a sua vida e vai te levar para onde Ele quer te levar. Amém? Diga louvado seja o Senhor Jesus.